Essa semana eu toquei piano num evento social e logo depois de mim entrou uma banda de jovens que tocavam latas, faziam percussão. Depois do show, o rapaz, membro do grupo, começou a conversar comigo a respeito de como ser um artista, como viver de música, porque o sonho dele era ser famoso e viver de música. E como eu tenho alguns anos a mais de atividades artístico-musicais por aqui, ele pensou que talvez eu pudesse lhe ajudar com esse papo de fama, sucesso e viver de música. Diz, calma, não é bem assim que as coisas são. Papos além, papos além. Não é nada tão simples. Você não precisa se preocupar com o viver de música ou viver de qualquer coisa. Só que isso tudo é bastante compreensível porque todos nós temos essa vibe de observar outras pessoas e a nós mesmos e projetar o nosso próprio caminho no mundo. Isso surge de uma palavrinha bastante conhecida que é a comparação, um dos maiores venenos da alma. É aquela coisa de no vizinho a grama está mais verde. No Instagram dos vizinhos, tudo é grama verde. A gente sabe que os bastidores, eles não são exatamente divulgados. E se o forem, eles são devidamente produzidos. Então é um mundo, a nossa cabeça, ela projeta um mundo, uma sociedade tão estranha quanto ela mesma. A nossa mente, ela projeta uma sociedade desta forma. Isso é ruim, errado, suspeito? Tanto faz. Apenas é interessante observarmos este funcionamento natural do nosso cérebro e tentar não cair nas ciladas que ele produz, que podemos chamar também de comparação. Porque daí surge outras palavrinhas um pouco mais severas, como inveja. E aí surge uma pergunta que eu devo fazer a mim mesmo e a você que está nos assistindo. Você respeita a integridade da sua própria vida, da sua própria jornada, do seu momento atual, que é o ápice do universo para você? Ou você se preocupa bastante em perseguir outros status que a sociedade tem para você, tem para lhe oferecer? O fato é tudo uma questão de percepção. A vida é um todo. Antes da comparação, existe uma percepção. A percepção é fundamental. Eu sempre digo aqui no canal, a cultura Zen se preocupa em afinar a nossa anteninha de sensibilidade, de percepção. A nossa percepção, ela é essencialmente falha, de fábrica. Ela está voltada para fora. Ao ser humano cabe sintonizar esta antena de percepção para dentro. E aí dentro está a felicidade. Vamos dizer assim, a felicidade, a realização plena, o estar bem consigo mesmo, aqui e agora. Acaba a comparação. Totalmente muda de sentido a própria vida da gente. Como encontrar esta presença tão maravilhosa de contentamento absoluto e incomparável? O caminho da cultura Zen, que é da percepção interior, do não dualismo, portanto, da não comparação. É aquela coisa, a gente não tem que ter, a gente não tem que parecer, a gente tem que ser. E o ser é uma coisa bastante ampla, bastante profunda. Você não entenderá o ser apenas percebendo que existe singularidade entre as pessoas. Existem diferenças entre as pessoas, as coisas, as criaturas. Mas existe uma teia que une
todas as coisas. Tem uma canção minha chamada Chuva em Pó, que eu falo sobre isso. Tudo gira, tudo parece ser coisas diferentes, mas o eixo da roda, da existência, o centro, é o mesmo para qualquer um de nós. Este centro é que tem que ser encontrado, vivenciado, percebido. Quando a gente esquece deste centro, quando a nossa percepção é falha, superficial, então surge a comparação e surge um meio de viver externo demais. Mas seria possível o fim da comparação? Seria possível realmente a gente viver nesse estado central, assim, de ser? Bom, esse é o exercício diário da cultura Zen, dos meditadores, dos buscadores. É o exercício diário, sim. A nossa cabeça ela não vai deixar de ser o que ela é, de trabalhar como ela trabalha. Mas se você trazer para a sua vida ingredientes desses que você só consegue encontrar no fundo do seu coração, lá no centro do ser, se você colher esses temperos profundos e trazer aqui no dia a dia, as coisas se tornam mais fáceis nesse sentido. A percepção do mundo como ele é começa a ficar diferente. Isso seria o fim do dualismo. Mas entenda, o mundo não iria mudar. O que iria mudar é a sua percepção e a sua maneira de viver no mundo, na sociedade. O primeiro entendimento é saber que, como membros da sociedade, nós todos temos um determinado programa de computador biológico em desenvolvimento, em progresso. E é este todo ele voltado para a personalidade do nosso ego. Aí que surge a comparação. Quando o garoto me pergunta sobre fama, sucesso, viver de música, ele está, na verdade, perceba a essência do fato. A gente, não só ele, mas a nossa mente, ela está indo atrás de aplausos, de aprovação social. O que é o sucesso, o enriquecimento, senão a aprovação dos outros em relação ao nosso fazer coisas. A sociedade toda, ela funciona dessa forma. Ela não premia exatamente o ser central que você é, sendo aquilo que você é. Não, ela premia quem chega em determinados patamares, aparentemente, às vezes só aparentemente, que a sociedade entende como sucesso. O sucesso ele precisa dessa forma você ser comparativo com os outros e vencedor para com os outros. O ego ele tem uma membrana, um limite, um contraste. É um jogo de espelhos, claro, não é real, não é visível. Aí você consegue se expandir ou se retrair na comunidade, se tornar alguém mais famoso, mais requisitado, ou um exemplo de determinada coisa, mas se você simplesmente se retrai, então você deixa de ser importante para a sociedade. Esse tipo de coisa que a política faz, né? O surgimento da figura política na sociedade é essa mesma. É a busca pelo poder, pela aprovação social. E se você um dia conseguir chegar ao seu coração, você vai perceber que ele diz o seguinte: você está simplesmente não aceitando aquilo que você é e está procurando alguma coisa para ser. Você tem medo, talvez, de não ser absolutamente nada. É um jogo muito esquisito. A sociedade é feita de uma mente coletiva que acha que é alguma coisa, que precisa ser alguma coisa. E o coração, ele é feito de uma existência onde o ego simplesmente se desmancha. E nós, seres humanos, temos que viver, então, dentro dessas duas camadas de existência, por assim dizer. Uma complementa a outra. É uma das tarefas mais difíceis para a inteligência humana conseguir perceber que, mesmo existindo como pessoa em uma sociedade desse tipo, é possível também
viver como um ser humano desmanchado. É uma tarefa constante. É um alimento para a alma. A alma precisa se nutrir para adquirir este semblante de iluminação. A alma precisa se nutrir para que a membrana da alma se harmonize para com o tamanho da membrana do ego. Mas eu vou ficando por aqui. Temos muito a refletir sobre isso e talvez não chegamos a lugar nenhum. Se você quiser saber mais sobre a essência da cultura Zen, tem todos os links aqui embaixo. Que produto será que eu vendo aqui, né? Até o próximo vídeo.